Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar abrindo uma nova série aqui, uma nova playlist aqui, que é o Inscrito Pergunta, né? Então são algumas perguntas que são colocadas aí na lista, né, nos comentários dos vídeos, né? E que as pessoas fazem perguntas e de repente eu assim abriria para fazer de repente a pergunta de mais de uma pessoa. Então abriria para fazer um vídeo especialmente atendendo essas perguntas, do que respondendo o texto, né? Então, a primeira pergunta é do Lucas. Lucas, ele pergunta a questão, primeiro ele pergunta qual é a minha denominação, né? Então, eu é cristã e minha formação é católica, mas eu não tenho frequentado a igreja. É isso. Mas o canal, ele não procura ser de apologética, assim, meus argumentos não vão ser argumentos na área de teologia, não vou falar muito sobre isso. Ele é mais com foco em história. Então, qual é a proposta aqui do canal? Né? Falando aí para você, Lucas, e para outros que também têm essa dúvida. Né? A proposta do canal é assim: o enfoque é o de história, tá? Então, eu vou estar interessado em saber o que os historiadores estão falando. Então, eu vou citar historiadores que são comumente usados na academia, tá? Independente de ser cristão ou não. Historiadores que são muito fora, assim, doutrinas muito heterodoxas, né? Eu já não vou tratar deles aqui. Vou procurar não tratar deles. Eu vou procurar tratar mais ou menos de quem está dentro do debate, né? Quem eu vejo que está dentro do debate. Mas, novamente, não me limitando aos cristãos. Né? Então, vocês vão ver John Crossan, vocês vão ver Bart Ehrman, e vocês vão ver também James Dunn, Craig Blomberg, e John P. Meyer, autores de várias vertentes, não vão ser de uma vertente só. Então, nesse sentido, é que eu coloco assim, eu procuro cobrir uma certa lacuna. Por quê? Porque eu vejo no YouTube uma coisa assim meio polarizada. Ou você entra no canal de apologeta, e aí o apologeta ele vai te dar só autores cristãos. Tá? Só autores cristãos. Então ele nunca vai te colocar a crítica ali, só vai te colocar o cristão. E se você vai num canal é, mais de céticos, né? Eles só vão mostrar os historiadores da linha cética. Tá? E quem não é cético, eles vão chamar de fundamentalista. Só que não dá para chamar um James Dunn, um Craig Blomberg de fundamentalista, né? Não dá para chamar. Mas eles não vão incluir esses autores. Então, a minha proposta é pegar um pouco de cada um para mostrar o cenário para você que está ouvindo e você tirar a sua própria conclusão. Então, eu vou mostrar o argumento de uma parte, o argumento da outra e você tira a sua conclusão. Tá? Essa é a ideia. Agora, qual é o meu ponto de vista, minha linha de raciocínio? Minha linha de raciocínio é a seguinte: em história, né, do iluminismo, começou a se contar uma história, a segmentar a história, e criou-se uma coisa chamada Idade Média. Essa Idade Média seria média entre quê? Média entre a cultura clássica e o iluminismo, que é a luz. O que vem antes do iluminismo? Vem as trevas. Então, essa historiografia formada aí, principalmente no iluminismo, ela começou a contar uma história da Idade Média como uma história das trevas. Ou seja, não tem nada aqui nesse período de 1000 anos, como se fosse um bloco único e homogêneo. Não tem nada aqui. Não tem ciência, não tem liberdade, não tem nada. É só a igreja que tem aqui. É só isso, só obscurantismo. Hoje, os historiadores, se você segue os historiadores mais recentes, então você pega da nova história, você pega autores como Mark Bloch, Jacques Le Goff, Georges Deby, eles já vão fazer uma leitura da Idade Média como um período que teve, sim, os seus brilhos. Tá? Você tem a universidade, você tem
invenções da Idade Média, você tem debates ali na Idade Média. Então, existe ali uma outra perspectiva para a Idade Média. Já não se olha mais a Idade Média como Idade das Trevas. Eu estou querendo trazer essa mesma perspectiva para o Jesus histórico. Tá? Por quê? Porque eu vejo o seguinte, que se você resgata o Jesus histórico, o cristianismo primitivo, você vai perceber que tem muita coisa da igreja atual que está lá no primeiro século, nos primeiros séculos. Eu não estou falando de fundamentalismo, entende? Perceberam um paralelo com a Idade Média? O Georges Deby, Marc Bloch e o Jacques Flegoff, eles já podem fazer esse olhar para a Idade Média como não sendo uma Idade das Trevas, sem ser acusado de ser fundamentalista. Ninguém vai chamar o Jacques Legoff, o Marc Bloch e o Georges Deby de religioso ou defendendo a igreja, nada disso. Eles estão fazendo a avaliação justa do período da Idade Média. É isso que eu estou querendo trazer para o cristianismo primitivo. Eu estou querendo trazer uma avaliação justa, sem o receio de ser taxado de fundamentalista, que muitos vão acabar me taxando de fundamentalista, entende? Porque parece que existe um consenso de que você só pode falar mal da igreja. Então você vai resgatar aquele período, você só pode falar coisas que vão contra a igreja. Tá entendendo? A gente está na época da Idade Média das Trevas. Você deu para perceber o paralelo? Então, a ideia aqui do canal é essa: tentar resgatar uma avaliação justa do período do cristianismo primitivo, do período do Jesus histórico, traçar uma avaliação justa. Essa é uma das propostas do canal. A outra proposta do canal é fazer um resgate da história das ciências, que é uma outra vertente. Então, vocês vão ver alguns vídeos sobre magia, sobre alquimia, que são essas coisas de ciência e religião, estava tudo misturado nesse período. Então, é uma outra temática que eu também gosto de tratar, essa questão da história das ciências. O Newton, alquimista, vai ter vídeo sobre isso, o caso do Galileu, enfim, são coisas relacionadas à história da ciência. Tá? Mas sempre com esse olhar de trazer uma perspectiva que eu vou ler o autor religioso e eu vou ler o autor religioso também. E vou colocar as propostas aqui para vocês avaliarem. Muitas das coisas eu estou lendo recente, estou lendo agora. Então, eu leio o livro e faço o vídeo sobre o tema, enfim. E assim vai crescendo o canal. Então, basicamente é essa a proposta. Então, não sei se ficou claro. Então, a ideia aqui então, é tentar fazer esse resgate para dar os elementos. Agora, coisas muito ponto fora da curva, né? Teorias muito bizarras, né? Eu não vou tratar delas aqui, tá? Então, teorias muito bizarras, eu não vou tratar delas aqui. Eventualmente, uma coisa ou outra, as pessoas me pedem para fazer um react, aí eu faço um react, mas não é o tema central, temas assim muito fora dos quadros, entendeu? Então, esses são os eixos principais aí do canal e da proposta aí que eu queria deixar claro. Muito obrigado, então.